pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre eletroquímica, em específico, potencial padrão de redução, ok? Uma dúvida que muitas pessoas têm é, num sistema, como saber quem está oxidando e quem está reduzindo? Para sanar essa dúvida, nós temos que ter em mente dois conceitos, o conceito de oxidação e redução. A oxidação nada mais é um processo onde uma espécie química perde elétrons. E se uma substância química perde elétrons, isso significa que a outra está recebendo esses elétrons. Portanto, a oxidação é um processo onde ocorre a perda do elétron e a redução é quando ocorre o ganho de elétrons. Bom, a partir desses conceitos, nós podemos identificar quem está reduzindo e quem está oxidando. Para descobrirmos quem oxida e quem reduz, nós temos que olhar para o potencial padrão de redução. Basicamente, o potencial padrão de redução, ele é expresso numericamente e ele vai permitir com que a gente tire algumas conclusões sobre as espécies químicas que estão naquele sistema. Cada espécie química tem um potencial padrão de redução específico. Por exemplo, a prata, indicada aqui nessa seta. O potencial padrão de redução dela, o E0, é mais 0,799. Já o potencial padrão de redução do cloro, por exemplo, é mais 1,359. Então, observe que para cada espécie química nós temos um potencial padrão de redução diferente, ok? Bom, vocês podem consultar esses valores em artigos, livros. A única coisa que nós temos sempre que prestar atenção é se a reação ela realmente está na forma de redução, ok? Como que eu verifico isso? Olhem só esses círculos aqui que eu vou fazer. Observem que nesses exemplos aqui que eu estou circulando, a adição de elétrons, ela está nos reagentes. Então, sempre nós temos a espécie química mais tantos elétrons. Quando os elétrons eles estão sendo adicionados nos reagentes, isso significa que a reação está escrita na forma de redução, ok? E cada uma dessas reações químicas, como eu disse anteriormente, apresenta um E0 específico, tá certo? Bom, vamos ver agora um exemplo para compreender melhor esses assuntos. Então, imagine que no sistema nós temos o zinco e o cobre. Como saber quem está oxidando e quem está reduzindo? Ou como saber quem é meu agente redutor e quem que é meu agente oxidante? Bom, para nós resolvermos esse exercício, observem que ele está comparando o cobre com o zinco. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é escrever as reações de cada uma dessas espécies químicas. Então, o zinco, por exemplo, a reação de redução dele, que eu retirei de um livro, é íon zinco mais 2 elétrons, formando o zinco sólido. E o potencial padrão de redução para essa reação química é menos 0,763 volts. Vamos ver agora a do cobre. Então, nós temos aqui íons cobre mais 2 elétrons, formando cobre sólido, e o potencial padrão de redução é mais 0,337 volts. Observem que cada reação tem um potencial padrão específico, certo? E após nós já termos em mente essas reações e esses valores, a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem tem o maior valor de potencial? Bom, olhando esses valores aqui, comparando, o cobre tem o maior padrão de redução, certo? Mais 0,337, enquanto que o zinco é menos 0,763 volts. Então, observem que o cobre ele tem o maior potencial padrão de redução. Isso significa que ele reduz, enquanto o outro vai oxidar. Então, o cobre vai reduzir e o zinco oxida, ok? Bom,
Quem reduz, nesse caso, como eu disse, é o cobre. Se ele está reduzindo, ele está promovendo na outra substância química a oxidação, certo? Porque lembrem do que eu falei, enquanto um oxida e o outro reduz. Se o cobre está reduzindo, ele está oxidando o zinco. Então, o cobre é o nosso agente oxidante. Já que o zinco está oxidando, o cobre está reduzindo. Então, o zinco é o nosso agente redutor, certo? Então, nós já conseguimos identificar aqui quem oxida e quem reduz. Além disso, por meio do potencial padrão de redução, nós conseguimos calcular o potencial químico dessa reação, certo? Para isso, nós temos que escrever a nossa equação global e depois realizar uma operação matemática bem simples. Para nós calcularmos esse potencial da reação, nós temos que escrever a nossa reação com base nos processos que estão acontecendo. Então, para escrever essa reação, eu faço da seguinte forma. Eu mantenho a reação do cobre, como eu retirei lá do livro, certo? Na forma de redução, uma vez que o cobre é quem está reduzindo, certo? E eu escrevo o zinco na forma de oxidação, tá? Eu não posso escrever o zinco na forma de redução, porque se o cobre está reduzindo, o zinco vai ter que oxidar. Então, eu tenho que inverter a reação do zinco, tá? Então, quem é produto passa a ser reagente e vice-versa. Então, escrevendo a reação do zinco corretamente, do modo invertido, nós temos que o zinco sólido forma íons zinco mais 2 elétrons. Se nós olharmos para essas duas últimas reações que eu escrevi aqui, vocês vão observar que a primeira está no modo de redução e a segunda está no modo de oxidação, certo? Oxidação, os elétrons estão nos produtos, tá? Então, agora que eu já escrevi corretamente a equação que reduz e a equação que oxida, eu vou agora escrever a minha reação global. Observem que, tanto nos reagentes como nos produtos, nós temos a presença de 2 elétrons. No cobre, nós temos os elétrons sendo adicionados nos reagentes e no zinco nós temos os elétrons nos produtos. Isso significa que eu posso cortar esses 2 elétrons aqui, ó. Então, eu tiro eles da minha reação, certo? Bom, agora eu escrevo a minha reação. Note que nos reagentes nós temos os íons cobre mais o zinco sólido e nos produtos, quem restou no produto na reação do cobre? O próprio cobre sólido. E na reação do zinco, se eu cortei os 2 elétrons, só sobrou o zinco mais 2. Então, eu venho e escrevo. Então, notem que essa daqui é a minha reação química global para esse processo, certo? Então, nós temos íons cobre mais o zinco formando íons zinco mais o cobre sólido. Tranquilo? Agora, para nós calcularmos o potencial dessa reação, basta nós somarmos os potenciais de cada uma das reações que nós utilizamos. Observem que o potencial do cobre é mais 0,337 e do zinco era menos 0,763. Porém, observe que nós tivemos que inverter a reação do zinco. Se eu invertir a reação, eu também inverto o sinal. Então, o que era negativo ali no potencial padrão de redução do zinco passa a ser positivo, certo? E agora eu posso escrever a minha adição. Então, agora eu vou calcular o potencial padrão de redução. Para isso, eu faço a adição do potencial de redução do cobre, que é mais 0,337, e adiciono com 0,763, que é o potencial de redução do zinco. Observem, eu tive que inverter. Então, agora eu não tenho mais o menos. Agora é o mais, porque agora trata-se de uma oxidação.
Fazendo a adição desses valores, nós chegamos que o potencial dessa reação é 1,10 volts, ok? Então, dessa forma que nós calculamos o potencial de uma reação química e nós conseguimos inferir quem oxida e quem reduz, o agente redutor e o agente oxidante, ok? Bons estudos!